Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre a dosagem adequada do ácido fólico para tentantes e gestantes. A maioria faz uso de uma superdosagem. Algumas semanas atrás eu fiz um post, um artigo lá para o blog, onde eu falo justamente sobre os efeitos da superdosagem na saúde fetal. Sim, ácido fólico demais pode trazer problemas para a saúde do seu bebê. O ácido fólico, embora ele não seja um medicamento para engravidar, ele melhora a qualidade do óvulo e a qualidade dos espermatozoides. Por isso, ele é sim uma vitamina que pode melhorar, aumentar as tuas chances de engravidar. O ácido fólico ele melhora a qualidade dos teus óvulos, diminuindo as chances de falha na divisão celular. O mesmo acontece com os espermatozoides. Ele vai garantir que os espermatozoides estejam lá em qualidade, com boa motilidade e principalmente com a morfologia adequada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a quantidade diária recomendada de ácido fólico é de 0,4 mg dia, ou seja, 10 vezes menos do que os médicos hoje orientam as tentantes e as gestantes a utilizarem. 99% dos médicos hoje orientam as tentantes e as gestantes a utilizarem 5 mg de ácido fólico diariamente, desde as tentativas para engravidar até as 12 semanas de gestação. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, o link para vocês dessa postagem, para que vocês leiam e vejam direitinho as fontes, os especialistas que falam sobre isso, tá? Para que vocês se informem corretamente, porque aqui no vídeo eu vou falar de uma forma geral, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a superdosagem do ácido fólico e o impacto que isso traz na saúde fetal. Um estudo mostrou que os animais que receberam uma superdosagem de ácido fólico durante a gravidez e a lactação apresentaram atraso embrionário, retardo no crescimento fetal, ou seja, esses bebês nasceram menores. Os bebês gerados nessa condição, eles mostraram ser mais propensos a desenvolver a resistência à insulina, sobrepeso e uma deficiência de um hormônio que protege contra a diabetes, a adiponectina. E muitos deles tiveram um comportamento alimentar desproporcional, anormal e compulsivo. E os animais que receberam a dosagem adequada de ácido fólico tiveram bebês saudáveis e que não tiveram problema em seu desenvolvimento. Alguns estudos já correlacionam a superdosagem de ácido fólico com a asma e até com o autismo. O Dr. Eduardo da Fonseca, da Febrasgo, fez um pronunciamento a respeito dessa superdosagem do ácido fólico. E ele explicou que essas altas dosagens de ácido fólico, esses 5 mg diário de ácido fólico que os médicos recomendam hoje em dia, ele pode estar diretamente ligado ao aumento dos casos de câncer de mama. Ele ainda alertou sobre a influência negativa da superdosagem na saúde fetal. Ele ressalta que os bebês podem nascer abaixo do peso e que podem apresentar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. O Dr. Antônio Carlos Vieira Cabral, da UFMG, ele diz que essa dose de 5 mg diário, ele é recomendado para mulheres, para gestantes e para pessoas que tenham anemia. E que essa superdosagem, principalmente em gestantes, ela pode prejudicar o feto e o seu neurodesenvolvimento e até causar má formação fetal. E ele ressalta, e como eu sempre digo, aviso principalmente as meninas lá no blog, que às vezes querem tomar vitamina sem saber se realmente precisam. O excesso de vitamina é tão prejudicial quanto a falta dela. Algumas vitaminas o excesso não traz nenhum problema, mas outras pode trazer sim alguns danos à saúde. E o excesso de ácido fólico é uma dessas vitaminas que pode mais prejudicar do que favorecer. O Dr. Cabral ele diz que o uso do ácido fólico, até mesmo depois das 12 semanas, ele é viável sim. E diz que durante o segundo e o terceiro trimestre, a ação do ácido fólico, ela visa outras funções. Ele atua na maturação e formação do cérebro, que perdura até o fim da gravidez. Algumas mulheres devem sim usar uma dose maior de ácido fólico, que é essa dose de 5 mg diário. Porém, a maioria dos médicos se baseiam que todas as mulheres estejam nessas condições no Brasil, o que é totalmente errado. As mulheres que devem utilizar os 5 mg diários de ácido fólico são as mulheres que estão dentro do grupo de risco. Essas mulheres são mulheres que têm uma história anterior de filhos com um defeito no tubo neural,
uso de medicamentos anticonvulsionantes, baixo nível socioeconômico, o que pressupõe que essa mulher tenha uma má alimentação, que ela não se alimente adequadamente de verduras, legumes e frutas que sejam ricas em ácido fólico. Mulheres com diabetes que façam uso de medicamentos antagonistas do folato, que o folato nada mais é do que o ácido fólico. Mulheres obesas que tenham IMC acima de 35, mulheres que tenham síndrome de má absorção, principalmente aquelas que fizeram a redução de estômago, a cirurgia bariátrica, mulheres que tenham ficado expostas a uma alta temperatura no início da gravidez, ou mesmo aquelas que tenham tido uma febre muito alta no começo da gestação, e mulheres hispânicas. Eles dizem que as mulheres hispânicas elas têm mais propensão a ter um filho com uma formação do tubo neural. E eu quero ler para vocês aqui o que diz o Conselho Federal de Medicina sobre o ácido fólico. Entre outras recomendações contidas no documento, recomenda-se que toda mulher que planeja engravidar ou toda mulher em idade fértil, sem método anticoncepcional e que não apresente fatores de riscos para a má formação fetal, utilize 0,4 mg de ácido fólico sintético, esses que a gente compra em farmácia, iniciando no mínimo 30 dias antes do dia em que você planeja engravidar e mantendo sua ingestão durante os 3 primeiros meses iniciais de gestação. O único no mercado que tem a quantidade adequada de ácido fólico é o DTN-FOL. Então, se você quer tomar a dose adequada e correta de ácido fólico, você deve comprar o DTN-FOL. Tá? Se você tem ácido fólico aí na sua casa e obviamente você não vai jogar ele fora, o que você vai fazer? Você pode cortar esses comprimidos em 4 e tomar um pedacinho dele por dia até que você acabe com a sua cartelinha e compre o ácido fólico na dosagem adequada. Você pode também comprar o ácido fólico em gotas, que foi o que eu utilizei na gravidez dos meus filhos, e assim você tem mais segurança no que você tá, na quantidade de ácido fólico que você está ingerindo. Quando eu fiz essa postagem, algumas meninas foram falar com seus médicos e eles teimosamente insistiram que a dosagem adequada e ideal é de 5 mg. Se o seu médico fez a mesma coisa, se informe, estude. Tem várias fontes que eu deixo para vocês lá no texto. Leve para os seus médicos para que eles chequem essas fontes, para que eles estudem, para que eles se informem, porque eles não podem generalizar todos os casos. Cada mulher é uma. E sim, existem mulheres que precisam de uma dose a mais de ácido fólico, dessa dose de 5 mg dia, mas não somos todas nós. Mas não dá simplesmente para jogar todo mundo dentro do mesmo saco, chacoalhar e achar que todo mundo é igual. Não é assim que funciona. E acredito que antigamente não se sabia desse problema, desse dano que o ácido fólico em excesso, dessa superdosagem de ácido fólico pode trazer para a saúde do feto, mas hoje a gente já sabe e a informação é primordial, é essencial na vida de todos nós e também dos nossos médicos. E se ele insistir que você deve tomar os 5 mg, você pergunte para ele por quê. E se você não fizer parte desse grupo de risco, se informe, veja se realmente é necessário. Procure uma segunda opinião. Hoje, graças a Deus, eu já vejo médicos que passam a dosagem segura. Hoje, alguns médicos até já orientam meninas que tomaram durante muitos anos o ácido fólico nessa dosagem de 5 mg, que façam uma parada ou que reduzam essa quantidade. Se você hoje toma ácido fólico já há muito tempo, toma essa dosagem de 5 mg, você não precisa parar. Reduz a quantidade para o 0,4 mg diário, que é a dosagem adequada, e conversa com o seu médico. Não deixe de tomar antes de bater um papo com o seu médico e saber direitinho o que fazer, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham me ouvido, que vocês tenham entendido e não deixem de falar com o seu médico. Mais uma vez eu venho pedir para vocês, se inscrevam nesse link que eu estou deixando aqui embaixo, uma novidade bem legal que vai surgir para vocês logo logo, e através da inscrição nesse link que vocês vão ficar sabendo, tá? Beijão para todo mundo, pé no chão, esperança no coração, até o próximo.